E aí galera, hoje a gente vai fazer esse suporte para calhas nesse naipe aqui. E para a gente fazer ele, a gente ainda vai mostrar passos interessantes de como fazer um gabarito simples para fazer esse tipo de estrutura. Então, fica com o vídeo, acompanha aí, que tem muita informação legal, muita conversa interessante aqui para a gente debater sobre como a gente pode fazer esse suporte aqui. Então galera, para fazer as nossas cantoneiras aqui, a gente vai fazer um gabarito, né? Para isso a gente vai utilizar parafusos. Primeira coisa a gente precisa fazer aqui, né, essa parte aqui e deixá-la no esquadro certinho. Então galera, aqui a gente bota no esquadro certinho, né, e a gente vai precisar colocar uns parafusos aqui na mesa. Vocês podem ver que aqui tá no esquadro. Como a gente vai soldar e a solda ela tende a puxar, eu vou dar o primeiro ponto aqui, ó. Bem nesse canto aqui, ó, pelo lado de fora. Então a solda vai querer puxar para fora e vai querer abrir. Por conta disso, a gente vai colocar os parafusos pelo lado de fora. No caso, dois do lado de fora e um pelo lado de dentro. Então vamos colocar aqui na mesa os parafusos. Bom, aqui já vai dar um apoio, certo? Agora a gente vai colocar um aqui na frente também, ó. Pronto. O ideal é que a gente coloque ele bem retinho. Aqui, a cantoneira, vocês podem ver que ela escora, né? Mas agora a gente precisa colocar um aqui pelo lado de dentro, para que ela também não venha se mover nem para um lado nem para o outro, certo? Então a gente coloca aqui bem apertado. Outro parafuso. Vocês podem ver que aqui a cantoneira está fixa, ó. Agora aqui, ó, a gente precisa passar certinho o esquadro e fazer o mesmo aqui. Colocar dois parafusos aqui e um aqui no meio. Então aqui a gente confere o esquadro. Agora o esquadro não pega ali por causa do parafuso, mas a gente pode alinhar mais ou menos por cima aqui. Um pouquinho para fora aqui, ó. Aí tá mais ou menos no esquadro. Claro que o certo era tirar o parafuso aqui e medir bem certinho. Mas eu acredito que aqui vai ficar no esquadro já. Então vamos colocar aqui pro lado de fora também esse parafuso aqui. E agora a gente coloca o outro parafuso nesse lado de cá já. Lembrando que ela tem que ficar alinhadinha ali. Então a gente coloca aqui. Um pouco ruim de colocar na madeira sem furar antes. Mas devagarzinho ele vai indo. Pronto, aqui já firmou. Agora a gente escorrega ali, ó. Vocês podem ver que ele já fica bem fixo, mas vamos colocar mais um parafuso aqui do lado de dentro. Então, galera, aqui, ó, como vocês podem ver, é um gabarito bem simples. Aqui fica bem firme a cantoneira, ó. Ela não se mexe. Aí vocês podem ver que tem um parafuso aqui, um aqui pelo lado de fora e outro pelo lado de dentro. Aqui no caso, né, também dois pelo lado de fora e um pelo lado de dentro. Como eu vou soldar bem nesse canto aqui, ó, a solda vai querer puxar a cantoneira fazendo força para abrir assim. Por isso que eu coloquei os parafusos aqui na extremidade, ó. Se eu fosse soldar pelo lado de dentro, a gente tinha que fazer o contrário. A gente tinha que colocar dois parafusos por dentro e um pelo lado de fora. Mas aqui, isso aqui vai ajudar bastante a gente fazer as soldas. Então, eu vou ir fazendo aqui, essa cantoneira aqui, esse gabarito. Vou utilizando ele aqui. E depois eu gravo um aqui mostrando para vocês a solda, soldando mesmo, certo? Então, galera, aqui eu já soldei os outros. Vocês podem ver aqui que tem uma marca já de queimado, porque eu já, né, eu tô fazendo aqui, são 5 peças e as outras eu já fiz. Então o que acontece? Aqui a gente fez o nosso gabarito, né, com os parafusos.
Então eu dou um ponto de solda sempre bem aqui, ó. Primeiramente nessa parte aqui. Por que que eu dou nessa parte aqui? Porque a solda ela tende a puxar. Se a solda ela puxar nesse canto aqui para fora, a peça tende a abrir. Então os parafusos de fora seguram, né? E aí depois que eu dou o ponto fora, eu dou um ponto dentro na parte que tiver mais encostado. Se tiver mais encostado aqui, nesta face, eu dou aqui. Se tiver mais encostado para lá, eu dou o ponto para lá. Nesse caso seria bem aqui no cantinho mesmo, ó, que é o lugar que está mais encostado, certo? Depois de dar um ponto ali, um ponto aqui, a peça já fica firme, ela já fica nesse esquadro aqui que a gente colocou, né? E depois a gente está fazendo o fechamento aqui, ó. Para fazer esse fechamento a gente tem que tirar aqui com esses ângulos, ó, né? Então primeiro eu soldo aqui, depois eu tiro um cantinho aqui e um cantinho lá, e depois eu risco essa peça aqui e faço esse corte aqui também, certo? Então aqui, como não está soldado ainda, não fica certinho o ângulo, ó. E também porque é difícil cortar certinho por conta do, né, o disco ele come uma partezinha, e aqui, como não está soldado ainda, né, eu cortei antes, então pode ser que tenha ficado um pouquinho errado o ângulo aqui, ó. Mas essa parte aqui não é difícil preencher com solda não, né? O que que é importante? Esse ângulo, esse canto aqui tá ponteado, né, bem firme. Eu dou os pontos também aqui nesses cantos aqui, ó, né? Primeiramente nesse canto aqui, ó. Se aqui tiver bem encostadinho, eu dou um ponto aqui. Se aqui não tiver bem encostado, eu não dou um ponto nessa parte aqui. Eu já vou lá pro outro lado. E aqui eu já dou um ponto aqui, ó. Não só um ponto, aqui eu posso soldar inteiro. Porque aqui se fechar, no caso, como tem toda essa pequena abertura aqui, aqui se eu soldar, vai ajudar a firmar tudo e não vai repuxar todo o nosso triângulo, o nosso esquadro aqui, ó. Então, aqui é o melhor lugar para soldar. E aqui dentro também. Então eu vou posicionar a câmera aqui, vou fazer essa solda aqui do canto e depois eu vou ver aqui se ficou perfeito. E eu já vou dar os pontos por fora, né? Nessas duas pontas aqui. E aí a gente já segue com o vídeo. Então galera, aqui é o seguinte, ó, ponteado de todos os lados aqui, né? Os pontinhos no meio aqui, tudo por dentro. E aqui, né, essa ponta aqui, ó, já tá bem soldada. Aqui a gente tem as outras estruturas, ó, a gente tá fazendo 5 ao todos. E agora o que que a gente faz, né? Agora eu vou posicionar a solda aqui, a câmera aqui pra vocês verem a solda. E aqui a gente vai soldar tudo por esse lado aqui, porque esse lado aqui é o lado que vai ficar bonito, né? Então a gente solda por esse lado aqui, ó, né? Passa uns cordões aqui bem na calma, né? Eu aconselho, né, se for fazer, começar por aqui, ó, porque essa ponta aqui, como ela já tá bem soldada aqui na ponta, ela não vai mexer mais. Então, passar o cordão aqui e aos poucos a gente vai passando os cordões onde tá mais encostado. Por exemplo, aqui a gente pode passar o cordão aqui, por exemplo. Aqui por dentro tem um ponto, ó. Pode passar o cordão aqui, depois passa aqui, depois passa nesse cantinho aqui. E assim aos poucos a gente vai soldar todos esses aqui. Eu vou gravar um aqui para vocês verem, né? Vou posicionar a câmera aqui.
Então, galera, aqui a gente dá a solda e fica a casquinha, né? A gente vai tirar a casquinha agora pra gente ver como é que ficou. Alguns pontos a gente colocou mais solda, né? Mas aqui o importante é ficar resistente, porque a solda sobressalente a gente vai lixar, por exemplo, essas bolinhas aqui e tal. Lá no canto também a gente vai passar um disco flap, né? É aqui, ó, vocês podem ver que tá bem fundido essa parte aqui, principalmente aqui também, ó. Ficou um pouco mais baixa a solda, né? Mais rente, mas também tá bem fundida. Aqui quando eu tava soldando deu uma furadinha, mas eu consegui ir preenchendo devagarzinho, né? Pode ser que fique um defeitinho, mas também depois que passar um flap aqui não vai dar nem para notar realmente os defeitinhos, os probleminhas que ficou. E aqui a ponta é a parte que realmente fica mais reforçado a solda, porque tem mais área de solda aqui, né? Então vamos tirar essa escória aqui para ver como é que ficou. Realmente aqui a solda tá começando a ficar boa, né? Sendo que ainda somos iniciantes, né? Aqui eu dei, se não me engano, eu dei 2 cordões aqui, né? E aqui ficou bem derretido também. Então vamos ver do lado de dentro como é que ficou. Aqui, ó, a gente pode ver que a solda penetrou bem. Essa aqui é uma cantoneira com parede de, se não me engano, 2,5 mm ou 2 mm, né? E aqui dá pra ver que a solda penetrou bem. Algumas pessoas, claro, soldam melhor, penetra mais ainda a solda, mas eu acho que aqui já tá resistente o suficiente, né? Aqui nos cantos também tem pontinhos por dentro dos cantos, ó. Essa parte aqui eu não filmei, mas eu dei o ponto aqui por dentro também. Aqui por dentro também tem ponto. Só aqui nessa ponta realmente que não tem ponto, mas né, tem toda essa solda aqui para reforçar. Depois que a gente passar o disco flap e pintar, né, eu mostro certinho como ficou o resultado para vocês. A gente também ainda vai soldar aqui 2 ferrinhos, né? Que essa estrutura aqui a gente está fazendo para segurar uma calha, né? Então ela vai dessa forma aqui na parede, ó, fixada essa parte aqui na parede com alguns furos aqui. Depois a gente ainda vai colocar 2 ferrinhos aqui em cima, que vai ficar um de cada lado da calha, entendeu? Nesse caso, eu vou fazer tudo e depois eu mostro uma delas pronta para vocês, já que aqui a gente tem bastante para mostrar, certo? Então, galera, esse foi o resultado final aqui do nosso suporte de calhas, né? O que eu posso dizer para vocês é que realmente o gabarito que a gente fez aqui nessa mesa ajudou bastante, né? E aqui a gente passou, né? Fez todas as soldas com bastante calma. Como a gente é iniciante, ficam uns errinhos, umas coisinhas assim, mas com uma solda bem reforçada. E aqui, né, no meio desses 2 ferrinhos aqui, vai uma calha, certo? Realmente o gabarito que a gente fez ajudou bastante, né? Essa parte de cima aqui, essa parte do lado aqui, todos ficaram totalmente idênticos, né? A gente tem outras peças aqui também e eles ficaram retinhos. Se colocar um por cima do outro, né? Dá certinho aqui o alinhamento. Só não vou colocar direitinho porque vai ficar riscando a peça que eu acabei de pintar e a tinta ainda tá meio fresca. Então ficou realmente muito bom, né? A ideia de fazer um gabarito é bem interessante, né? E ajuda bastante a gente fazer uma estrutura simples como essa. Então, uma estrutura mais complexa, mais complicada também vai ajudar bastante, certo? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Fui!